A crise econômica afeta o nível de emprego mundial e cria barreiras ao chamado crescimento sustentável. O Brasil, por outro lado, tem produzido boas experiências no campo e na pesquisa. É o que vamos ver agora. A reafirmação que a Rio+20 fez de todas as conquistas de 92 foi um processo penoso. Foi um processo difícil. Muitos países, especialmente aqueles que hoje se encontram em crise, têm grande dificuldade em renovar o seu compromisso com uma visão de mundo que nós tivemos em 92. Mas a Rio+20 conseguiu, apesar disso, renovar essa visão. Porque, e aí eu me permito, é muito fácil criticar um país que está em crise, como nós tivemos na década de 80, e apesar de estar em profunda crise, não, vocês estão em crise, mas vocês têm que se preocupar com o meio ambiente. Esse era o discurso. E esse discurso hoje se volta contra aqueles que hoje estão em crise e que não estão mais interessados em se preocupar com o meio ambiente, estão interessados em se preocupar na geração de emprego, na saída das dificuldades econômicas. Então, hoje nós estamos vendo os problemas que batiam na porta dos países em desenvolvimento em 92 baterem na porta dos países desenvolvidos em 2012. E talvez o principal resultado da conferência da Rio+20 seja o resultado que mostra que nós estamos falando de desenvolvimento sustentável, nós não estamos falando mais dos pilares isoladamente, e não estamos falando, vocês me perdoem, talvez pela minha influência de participação nesses fóruns internacionais que eu estou envolvida, de pensar o pós-2015, nós não estamos falando mais só de uma ética ambiental, nós estamos falando de uma ética de sustentabilidade. É muito mais abrangente do ponto de vista de fazer com que todos os países estejam a bordo no compromisso do desenvolvimento sustentável e não numa relação em que eu aloco recursos entre países do Norte e países do Sul e espero que vocês cumpram seus compromissos enquanto eu não altero nada o meu modo de produção, nem de produção, nem de consumo. O que nós temos hoje em vários países desenvolvidos é uma crise que afeta esta classe média desses países desenvolvidos e, muito possivelmente, vai afetar o modo de vida desses países desenvolvidos nos próximos 20, 30 anos. É nesse contexto que nós vamos estar discutindo clima, vamos estar discutindo a visão estratégica pós-Nagoya, vamos estar discutindo a visão estratégica pós-ODM, ou ODM na segunda fase com o desenvolvimento sustentável, e vamos estar discutindo o legado da Rio+20, que, como eu disse, está modelando hoje toda a agenda internacional. Um exemplo que nós estamos vivendo hoje talvez seja uma questão das mais relevantes que nós vamos ter para o gerenciamento, né, e planejamento da nossa agricultura, dos nossos imóveis rurais, é justamente a questão do CAR. Cadastramento Ambiental Rural, que tem um potencial enorme de organizar, e não é uma coisa trivial, organizar bases nacionais num país com a diversidade do Brasil, com a complexidade social e, além da complexidade social, a complexidade federativa do Brasil. Nós temos hoje 2.383 parceiros, representantes dos mais diferentes segmentos da sociedade em 29 municípios, por exemplo, em que se realiza um trabalho em que já alcançamos, por exemplo, a recuperação de mais de 130 microbacias. Dentro delas, mesmo discutindo o Código Florestal, nós alcançamos, ministra, 1.322 quilômetros de mata ciliar recomposta, com cercas construídas, e voltaram 55 espécies da flora e fauna, voltaram as abelhas, voltaram esses serviços do ecossistema gratuitos, que não estão quantificados e muitas vezes nem valorizados. Voltando às abelhas, a região voltou a ser um polo produtor de mel, inclusive de mel da abelha jataí. Para significar um pequeno detalhe da biodiversidade, mas para dizer também que alcançamos já 55% da merenda escolar produzida em cada município. Isso é a inclusão da pequena propriedade, mas significa também compreender o que significa esse processo de inclusão econômica, social, produtiva.
quando vemos hoje milhares e milhares de, especialmente da agricultura familiar, vivenciando experiências ricas, como da compra direta do pequeno produtor para se colocar na merenda escolar e toda a segurança alimentar. São fatos novos que o Brasil protagoniza. Devido ao crescimento da população humana, crescimento do consumo, que é importante, é necessário, mas feito de forma não sustentável, e o crescimento da poluição, o impacto humano sobre a natureza aumentou de forma excessiva. E nós já estamos sofrendo as consequências. Nós estamos tendo colapsos de oferta de serviços ambientais, de recursos naturais, colapso em muitas pescarias do mundo. Por exemplo, o bacalhau, as populações de bacalhau na costa nordeste da América do Norte, do Canadá e dos Estados Unidos, entrou em colapso 20 anos atrás, devido ao excesso de esforço de pesca. E não se recuperou até agora. Apesar de todos os investimentos, milhões de dólares que os dois governos têm gasto, não foi possível ainda recuperar a população de bacalhau. E esse é apenas um exemplo do que vem acontecendo em todo o mundo. Se quisermos, de fato, evitar tragédias como essa que ocorreu na região serrana do Rio, com quase 1.000 mortes, temos que ampliar os esforços com a conservação da natureza e promover maior recuperação. O exemplo de Itaipu, que foi mencionado, é digno de nota. Em Nagoya, nós aprovamos todo um plano estratégico global para a biodiversidade para essa década, com 20 metas globais, então esse é um grande referencial. Muito da experiência de Itaipu contribuiu para um debate mais concreto e mais objetivo em torno de soluções sobre o Código Florestal. A recuperação de 130 microbacias foi com a agricultura familiar, mostrando que é possível recuperar e manter o homem no campo e manter esses produtores dos alimentos, que são responsáveis por mais de 70% da produção de alimentos no Brasil. Então, e com ajuda, com tecnologia, com investimentos, com parcerias, com soluções que mantenham o meio ambiente, restauram o meio ambiente, mas não tiram o produtor da sua propriedade, que é um dos grandes desafios do debate político no Brasil. Recentemente, um grande debate internacional sobre o desaparecimento de espécies de abelhas, a redução das espécies de abelhas e o papel que esse precioso inseto tem na polinização e no aumento da produtividade de diversas culturas. Poderíamos falar da possibilidade de controle natural de pragas que a biodiversidade oferece. Me referia esses dias, quando da comemoração do aniversário da Embrapa, da importância da descoberta da pesquisadora Joana Dobenheim, do ponto de vista econômico e ambiental, de uma bactéria fixadora de nitrogênio no solo, que propicia uma economia de bilhões de dólares ao ano na utilização de nitrogênio e que, além do benefício econômico, reduz o processo de acidificação dos oceanos provocado pelo nitrogênio, por exemplo. E a Embrapa também, na linha do que estamos fazendo, a gente tem satisfação de informar a instalação do primeiro sistema FACE, né, Free Air Search Enrichment, que é fazer em condições de campo o cenário futuro, um cenário com a atmosfera de CO2 aumentada. E como isso impacta o desenvolvimento da planta, como isso impacta o desenvolvimento de pragas e doenças, e escolhemos o café, uma planta tropical, é o primeiro FACE na América do Sul. Logicamente, temos uma ampla agenda nos esforços de mitigação, vulnerabilidade e adaptação que fazem parte da nossa agenda. As soluções da Amazônia não são as soluções do sul do Brasil. E a gente sabe disso, embora existam inteligências que juntos podem buscar esses novos caminhos. E é isso que está se buscando hoje, quando se pega um código, um debate sobre o Código Florestal, e eu vou ter, a partir de um cadastro ambiental rural, uma experiência que começou com o desmatamento na Amazônia, talvez a primeira visão sobre, de fato, qual é o déficit em relação às necessidades estratégicas de recuperação de ambientes naturais no Brasil. O cadastro, Júlia, é a maior compra de imagens satélite já feita no planeta. E nós entregamos as imagens gratuitamente numa resolução de 1 para 5 metros de todo este país. Nunca esse país teve isso. Eu quero ver agora gestor público dizer que não conhece o seu país e estruturar políticas públicas com base numa informação que está aí tornada disponível, com a compra assegurada nos próximos 5 anos e que o Ministério do Meio Ambiente compartilhará gratuitamente com os estados e seus parceiros na construção do Cadastro Ambiental Rural. Tem gente, Erma, dizendo que nós estamos cobrando para poder atrasar a implementação do cadastro.
Está errado. Está de graça. Nós estamos ajudando os estados e os municípios a fazerem, porque a lei votada neste Congresso dá competência aos estados e municípios fazerem isso, mas mais do que isso, nós vamos poder conhecer de fato quais são os desafios. E se nós estivermos corretos, nós teremos que usar as APPs, as áreas de preservação permanente e a reserva legal, como parte do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, para criar, de fato, os verdadeiros corredores ecológicos entre unidade de conservação e áreas de preservação permanente. Como é que isso vai funcionar? Vai se exigir muito diálogo, muito conhecimento científico, muita pactuação e um time político proativo, não mais um time político reativo, e temos que conhecer o Brasil. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet, www.senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.